Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre mudando a percepção de si mesmo. Se você disser eu, junto com todas as coisas que pensar, sentir ou imaginar, não conseguirá transformar a sua vida emocional. Lembre-se de que pensamentos de todos os tipos podem penetrar na mente, de todas as espécies de emoções conseguem entrar no nosso coração. Caso você diga eu, junto com pensamentos negativos, estará se identificando com eles e não conseguirá se separar deles interiormente. Você pode se recusar a associar-se a tais emoções e pensamentos. Quando andamos pelas ruas, temos o costume de evitar lugares lamacentos. Da mesma forma, você deve passar ao largo dos locais enlameados de sua mente, onde o medo, o ressentimento, a hostilidade e a má vontade respeitam e atuam. Espreitam e atuam. Recuse-se a ouvir comentários negativos. Não toque nos estados de humor negativos e nem deixe que também o toquem. Pratique a separação interior, adquirindo uma nova percepção de si próprio e do que você é na realidade. Comece a compreender que o eu real em você é o espírito infinito, a unidade infinita. Passe a se identificar com as qualidades e os atributos da unidade infinita. Depois, toda a sua vida será transformada. O grande segredo para mudar a sua natureza emocional negativa é praticar a auto-observação. Observar e observar-se são duas coisas totalmente diferentes. No caso de você observar, o sentido de que a pessoa está com a atenção voltada para coisas exteriores. Na autoobservação, a sua atenção está dirigida para o seu próprio interior. Podemos passar toda a nossa vida estudando um átomo, as estrelas, o corpo e o mundo dos fenômenos. Isso é o conhecimento do mundo externo, do nosso mundo exterior. Esse conhecimento é incapaz de produzir uma mudança interior dentro de cada um de nós. As autoobservações são o caminho para a transformação do nosso íntimo, a mudança que existe dentro do nosso coração. Aprenda a diferenciar e distinguir e separar o joio do trigo. Muito hoje em dia, na transição planetária, nas mensagens que nós temos obtidos da espiritualidade, fala-se muito sobre o joio e o trigo que Jesus falava. A prática da arte de autoobservação, observar-se a si mesmo, se inicia quando você começa a se perguntar: será que essa ideia que eu estou tendo é verdadeira? Ela vai me abençoar, vai me curar, vai me inspirar, vai me dar paz de espírito e me ajudar a contribuir para o bem-estar de toda a humanidade, das pessoas que estão à minha volta, das pessoas que trabalham comigo, da minha família. Você vive em dois mundos, o mundo exterior e o mundo interior. No entanto,
Eles, na realidade, são um único mundo. O seu mundo personalidade e o seu mundo espiritual, né? O seu eu inferior e o seu eu superior. O mundo interior de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de crenças e reações é invisível e lhe pertence. Pergunte a si mesmo: em que mundo estou vivendo? Naquele revelado pelos 5 sentidos ou no mundo interior? É nesse mundo interior que você vive durante todo o tempo. É onde você sente e sofre. Suponha que você seja convidado para um jantar. Tudo que você vê, ouve, experimenta, cheira e toca pertence ao mundo exterior. Tudo que você pensa, sente, gosta e não faz parte do mundo interior também. Você participa de 2 jantares ao mesmo tempo, registrando-os de formas diferentes, ou seja, um dentro de você, no seu mundo interior, e o outro no seu mundo exterior. Ou seja, você chega no jantar, fala com todo mundo, com um sorriso nos lábios. Como vai? Tudo bem? Como é que você tá? Que delícia essa comida, né? Você participa ali daquele jantar, mas dentro de você, dentro do seu pensamento, dentro das suas emoções está: ai, minha nossa, amanhã aquele boleto vai bater, como é que eu faço para pagar? Aquele dinheiro que fulano ia me pagar hoje não pagou, não entrou. Meu Deus, meu filho com aquela garota, aquela menina vai acabar destruindo a vida dele. O que eu faço para separar eles dois? E minha mãe? Minha mãe, será que ela foi no médico? Ela fez o exame, não fez? Ai, tomara que dê tudo certo. Enfim, você tem milhares de mensagens, de preocupações, mas você está ali no jantar. Ah, tudo bom? Ah, que lindo, delícia, muito gostoso. Você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Você está ali participando daquela reunião com aquelas pessoas, mas você também está em casa, você também está preocupado com o seu trabalho que você não terminou, você está preocupado com outras coisas. É no mundo interior dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que você se levanta, cai e balança de um lado para outro. Para se transformar, comece a mudar agora mesmo o mundo interior por meio da purificação das suas emoções, dos seus sentimentos, do comando correto de sua mente através do pensamento correto. Se você quer realmente crescer espiritualmente, precisa se transformar. Transformação significa a conversão de uma coisa em outra. Existem muitas transformações importantes conhecidas. Através de um processo de destilação, o açúcar se torna álcool, o rádio se converte lentamente em chumbo. O alimento que ingerimos é transformado de etapa em etapa em todas as substâncias químicas necessárias para a nossa sobrevivência. As experiências que nos chegam como impressões devem ser igualmente transformadas. Suponhamos que você veja uma pessoa que admira muito e você recebe uma boa impressão sobre ela. Por outro lado, imagine que encontra alguém por quem tem uma certa antipatia. Você recebe impressões também dessa pessoa. Seu cônjuge, seu filho, podem estar sentados no sofá enquanto você lê isso, ou enquanto você assiste esse vídeo. São para você aquilo que você concebe a respeito deles. Em outras palavras, as impressões, elas são recebidas pela nossa mente. Se sofresse de surdez, você não iria ouvir as vozes deles. Você pode nas suas expressões favoritas e algumas de suas ideias estão expressas aqui.
Certa ocasião, perguntei a um homem durante uma aula sobre a Bíblia: você já observou suas reações típicas a pessoas, artigos de jornal e comentaristas de programas jornalísticos? Já notou o seu comportamento padrão estereotipado? Não, não percebi essas coisas, ele respondeu. Aquele homem se considerava certo e não estava crescendo espiritualmente. Ele começou a pensar em suas reações. Depois admitiu que muitos dos artigos e dos comentários o irritavam imensamente. Ou seja, ele reagia de modo automático, negativo, e não estava disciplinando a sua mente quando fazia isso. Não fazia nenhuma diferença se todos os articulistas e comentaristas estivessem errados ou certos. A emoção negativa que surgia nele era altamente destrutiva, pois mostrava falta de controle dele mesmo, mental e espiritual. Quando você diz, eu penso que isto, eu não acho que isto, eu me ressinto disso, ou eu não gosto de, que eu que está falando? É o eu interior ou o eu egóico? O eu personalidade? Não é um eu diferente se manifestando a cada instante? Cada um deles é completamente diferente um do outro. Um deles critica em determinado momento. Poucos minutos depois, outro eu fala ternamente. Observe seus diferentes eus e aprenda sobre eles e saiba em seu íntimo que alguns deles nunca dominarão o controle e nem direcionarão os seus pensamentos. Dê uma boa olhada nos seus eus, aos que você está se unindo. Com que tipo de pessoa você se associa? Refiro-me àquelas que habitam a sua mente. Lembre-se de que a mente é uma cidade onde moram pensamentos, ideias, sentimentos, sensações e crenças. Alguns dos lugares ali são favelas e ruas perigosas. No entanto, Jesus, o seu Salvador, está sempre percorrendo todas essas ruas de sua mente, na forma do seu ideal e do seu desejo, do seu objetivo da vida. Um dos significados de Jesus é ser o seu desejo, pois este, quando realizado, é seu Salvador. Os objetivos e metas que você tem na vida estão agora lhe acenando. Os objetivos e metas que você estão agora ali acenando, então você vai atrás deles. Dá atenção aos seus desejos, ou seja, em outras palavras, assuma um interesse vívido por ele. Ande pelas ruas do amor, da paz, da alegria, da boa vontade em sua mente, e você encontrará pessoas maravilhosas no seu caminho. Descobrirá também ruas lindamente iluminadas e cidadãos admiráveis nos melhores locais de sua mente. Nunca permita que sua casa, sua mente, fique cheia de servos que não lhe obedecem. Quando você era jovem, foi ensinado a não andar com quem a sua mãe chamava de má companhia. Agora que está começando a despertar para os seus poderes interiores, faça questão de não andar com os seus eus errados, com a má companhia que existe dentro de você. Tive uma conversa muito interessante com um rapaz certa vez que estudava controle mental na França. O seu método, como ele dizia, era tirar fotografias mentais de si mesmo de tempos em tempos. Ele se sentava e pensava em seus humores, emoções, pensamentos, sensações, reações e até mesmo seu tom de voz. Depois dizia: esses não são de Deus, são falsos. Voltarei para Deus e pensarei com base naquele padrão ou rocha da realidade, da verdade. Ele praticava a arte da separação interior.
E quando estava com raiva, parava e dizia: essa não é a unidade infinita que existe em mim. Não é o meu eu real falando, pensando ou agindo. Essa parte é uma parte falsa de mim mesmo. Volte para Deus, como fez esse rapaz, e toda vez que você estiver inclinado a se sentir enraivecido, crítico, deprimido, irritado, pense em Deus no céu e pergunte a si mesmo: como é estar em Deus e no céu? Aí estará a resposta que se tornará uma nova pessoa para você. É assim que você renasce espiritualmente ou vivencia o que se chama de segundo nascimento. O segundo nascimento é a disciplina interior e também a compreensão espiritual disso. O santo é o pecador. O santo e o pecador estão em todos nós, da mesma forma como estão o assassino e o homem sagrado. Deus e o pensamento mundano. Todo ser humano quer fundamentalmente ser bom e expressar o bem e fazer o bem. Isso é o positivo que existe dentro de cada um de nós. Se você já cometeu atos destrutivos, por exemplo, se roubou, enganou, fraudou outras pessoas e elas condenaram e têm uma imagem ruim a seu respeito, você pode sair do bairro miserável da sua mente e ir para aquele lugar em sua consciência, onde, para se condenar dessa forma, todos os seus acusadores também se refriarão a língua. Quando você deixar de se culpar, o mundo não mais acusará você. Esse é o poder da sua própria consciência. Isso é Deus em você. É bobagem condenar a si mesmo. Você não tem de fazer isso. Não adianta nada nutrir pensamentos de autoacusação. Suponhamos que você tenha cometido uma injustiça, um crime ou outros atos vis. Não foi o Deus em você que fez essas coisas. Não foi o seu eu real, a sua unidade infinita, e sim o outro self, a mente mundana que existia em você. É evidente que isso não o exime de suas responsabilidades. Não mais do que você se colocasse a mão no fogo e se queimasse, ou avançasse o sinal vermelho e fosse multado por uma infração de trânsito, por exemplo. O seu outro self representa os muitos eus que existem em você. Por exemplo, as diversas ideias e crenças negativas de que há poderes fora da sua própria consciência, a crença de que outras pessoas podem magoá-lo, a ideia de que os elementos são hostis, além dos medos, das superstições e da ignorância de todos os tipos. Por fim, preconceito, temores, ódios o conduzirão a estimular e fazer aquilo que de outra forma você não faria. Ou seja, é um resultado, né, de alguma coisa que aconteceu e você acabou agindo dessa forma. A maneira ideal de mudar uma percepção de si próprio é fixar-se ao seu eu verdadeiro, em seu interior e tudo que é nobre, maravilhoso e semelhante a Deus. Comece a afirmar para si próprio: eu sou forte, eu sou radiante, eu sou feliz, eu sou inspirado, eu sou iluminado, eu sou amoroso, eu sou gentil, eu sou harmonioso. Sinta esses estados mentais dentro de você e afirme-os e acredite neles. Depois, você começará realmente a viver no jardim de Deus. Seja o que for que você afixe no seu eu sou e em que acredite, você realmente se tornará. O eu sou em você é Deus e ali não há outro. O eu sou, ou a vida, a consciência, o ser puro, a existência, no seu self real é Deus. É a casa única,
É o poder único fazendo tudo no mundo. Honre-o. Viva com o sentimento: eu sou Cristo. Durante todo o dia. Cristo significa o ungido, o desperto, o iluminado. Sinta que você é o ungido e continue a viver nessa disposição mental. Depois você exteriorará o Cristo, a sabedoria, o poder e a inteligência de Deus que há dentro de você. E todo o seu mundo será transformado por essa luz interior que brilha em sua mente. Toda vez que você sentir o eu sou Cristo, eu sou iluminado, eu sou inspirado, estará rezando e qualificando a sua consciência com aquilo pelo que estiver orando e com os pensamentos que estiverem em sua mente. À medida que for mudando a sua percepção desse eu, como sendo você mesmo, como ressaltei aqui, você preencherá os céus da mente com as verdades eternas de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Capítulo 43, versículo 2. Quem é esse? É sua própria condição de eu sou. É a luz ou a consciência em seu interior, que segue sempre à sua frente, aonde quer que você vá. É a sua disposição de ânimo, de atitude mental dominante, que vai à sua frente o tempo todo, criando as experiências que você encontrará no caminho. Não se esqueça de que quando você reza por algo específico, é necessário qualificar a mente com a consciência ou com o sentimento de ter ou ser aquela coisa. Rejeite mentalmente de forma completa todos os argumentos que são contrários à sua ideia. Isso é orar. Para qualificar a sua consciência com as coisas pela qual você está rezando, pense nela com interesse. Faça isso com calma e regularidade, até que uma convicção se estabeleça em sua consciência. À medida que você for fazendo isso, o problema deixará de aborrecê-lo. Além do seu equilíbrio mental, será mantido esse sentimento. Agora sinto que sou o que desejo ser. E à medida que continuar a sentir isso, você se tornará o que realmente almeja ser na sua vida. Essa é a lei, sou aquilo que sinto ser. Pratique a mudança da percepção de si próprio todos os dias afirmando: sou espírito, penso, vejo, sinto e vivo como espírito, a presença de Deus. O outro self em você pensa, sente e age com a mente racial. Continuando a fazer isso, você começará a sentir a sua unicidade com o Criador. Assim como o sol no céu livra a terra da escuridão e da melancolia, o entendimento da presença de Deus em sua vida revela quem você sempre desejou ser. A pessoa alegre, radiante, pacífica, próspera e bem-sucedida, cujo intelecto é iluminado pela luz que vem do alto. Deus faz com que o sol brilhe sobre todos os seres humanos em todos os lugares. Nenhuma pessoa pode colocá-lo na prisão do medo e da ignorância, quando você reconhece a verdade libertadora de Deus. O sentimento de que o eu sou em você é Deus revela que não há nada a temer e que você está unificado com a onipotência, onisciência e onipresença. Ninguém pode lhe roubar a saúde, a paz, a alegria ou a felicidade. Você já não vive mais com os muitos eus do medo, da dúvida e da superstição. Agora você vive na presença divina e na consciência da liberdade. Pergunte a si mesmo: quem é esse que assume o controle de mim
a todo momento e fala em seu nome, chamando-se de eu. Nunca se identifique com essa outra pessoa, com o medo, com o preconceito, com o orgulho, com a condenação, com a arrogância. Você agora compreende que não precisa seguir na direção dos eus negativos. Nunca mais dirá sim a nenhum tipo de pensamento destrutivo. E o seu propósito nem lhe dará as suas sanções e assinatura. Torne-se agora mesmo um observador e mantenha os olhos fixados em Deus, o eu real, a unidade infinita que existe dentro de você. Sinta a percepção do eu no lado que observa o eu naquilo que está sendo observado. Sinta que você está olhando para fora através dos olhos divinos e, portanto, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não poderá mais contemplar. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Seja Deus na sua vida. Pare de murmurar, pare de reclamar e identifique-se com o self, amor, compaixão, solidariedade que existe dentro de cada um de nós. Deus te abençoe, que a gente possa se ver na próxima aula, sexta-feira. Namastê!